A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 43, nos versículos de 1 a 34. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos. Pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Então, eu quis ler corrido, porque no outro capítulo, Israel, Jacó, falou claramente: o meu filho não irá com vocês. Diante da ideia absurda de Rúben, o argumento estapafúrdio de Rúben, o tempo passou, a comida acabou e Jacó manda seus filhos de volta para o Egito para comprar comida. E agora nós temos uma liderança aqui. Judá se torna, vamos dizer assim, o porta-voz, o representante. Ele assume, vamos dizer assim, o protagonismo, porque ele começa a argumentar ou contra-argumentar com seu pai de uma forma mais racional, mais direta, mais objetiva e mais efetiva do que Rúben, porque Rúben é o primogênito que se deitou com a mulher do pai, que deu a ideia de mata meus filhos, enfim, sabe? O Jacó nem perdeu tempo. Ele disse: meu filho não irá com vocês. E o tempo passou. Claro, nós não sabemos quanto tempo. E agora o capítulo 43 começa com Judá falando com o pai, deixando bem claro: não adianta nós chegar lá sem Benjamim, porque o Senhor lá da terra do Egito não vai nos receber. E aí Israel responde: por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram esse mal contra mim? 7. Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Então, olha como é que ele está falando com o pai dele. Esse Judá, lembra que se afastou dos irmãos, que ficou longe dos irmãos por um bom tempo, que teve a ideia de vender José, que a gente não sabe, mas deduz que ele tenha ficado com as moedas, de prata, com as 20 moedas de prata, ou pelo menos com grande parte das moedas, que casou com uma cananeia, que teve 3 filhos, 2 filhos morreram, que teve aquela situação com a nora. Tudo tem vídeo no canal, que concluiu que a nora era mais justa do que ele. Nos parece que ele aprendeu com seus erros,
que ele se arrependeu, que ele amadureceu, não sei. Porque agora é ele que vai trazer, entre aspas, Jacó à razão. Vai trazer Israel à razão. Que eles vão morrer de fome? Não tem comida. A única comida que tem está no Egito. E a gente só pode chegar lá se levar Benjamim. Tá bem claro, essa é a regra. Tu vê, né? Aquele que não obedece agora vai ter que dizer como obedecer. Que nem que eu digo, é uma ironia de Deus, né? Vamos ver onde é que eu parei. 9. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então, Judá é bem prático, né? É bem objetivo. E conseguiu convencer o pai. Então, Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem. Aí nós vamos ter que analisar esse presente, ó, e levem de presente a esse homem. Agora vem uma lista de presentes especiais. Tu lembra que Jacó, quando queria se reconciliar com Esaú, ele mandou presentes para o irmão e grupos, né? Então olha o que ele... E deu certo, né? Deu certo. Então aqui ele está listando, elencando presentes especiais para o homem que ele nem sabe que é o seu filho José. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia, que a gente chama pistache, né? E amêndoas. Então, eu tenho dito para você, sempre tem algum tesouro aqui. Então, olha ali, um pouco de bálsamo e um pouco de mel. O que é um bálsamo? Bálsamo é um perfume. Mel adoça, revigora, cura. Olha a simbologia. Especiarias, né? Seriam temperos. E mirra. Mirra tem toda uma simbologia na Bíblia, né? Da morte. Era usado, tinha vários usos, mas principalmente para sepultamento. Nozes de pistache, de pistácia, não sei como é que tá aí na tua Bíblia, mas é pistache, aquela verdinha deliciosa. E amêndoas. Que óleo, ambas têm óleo, unção. Então todos eles têm uma simbologia, que é uma forma de amansar, de agradar, de honrar, de simbolizar o respeito, a honra, a atenção, a vontade de servir, a humildade. E olha que interessante, ele fala o mais precioso dessa terra. Pensa que eles estão com fome. Só que, claro, ninguém vive comendo mel, né? Ninguém vive comendo pistache. Tu quer comer pão, tu quer alimento, né? Nutritivo, vamos dizer assim, do dia a dia. E aí ele quer dar coisas refinadas, requintadas, especiais para o homem do Egito, para agradar, para servir, para fazer algo de carinho, de respeito, de uma forma humilde, mas ao mesmo tempo requintada.
especial. Eu não consigo achar outra palavra, especial. Ele queria agradar. E mesmo diante de tudo que eles estavam passando, né? Então ele selecionou esses presentes. E continua. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Então aqui tu vê a honestidade de Israel. A restituição. O conserto, vamos dizer assim, né? E fala dinheiro em dobro, porque vocês lembram que o dinheiro voltou nos sacos. E aí me lembra aquela profecia, né? Que as pessoas vão ter dinheiro, mas não vão ter o que comprar. Vão ter dinheiro, mas não vão ter o que comer. E olha que eles tinham dinheiro. Eles tinham presentes, eles tinham bálsamo, eles tinham mel, eles tinham especiarias, quer dizer, temperos, né? Aromáticos, mirra, pistache, amêndoas, mas não tinha o pão, não tinha o cereal, não tinha o trigo. Então ele quer restituir com aquilo que ele tem. Esses presentes especiais são assim, ó, detalhes, né? Mas eles precisam da nutrição, eles precisam do alimento do dia a dia. E aí ele fala do engano, né? Sim, o que mais tem acontecido nesta família é engano. 13. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Então, vamos pensar nesses presentes, né? O bálsamo, o mel, as especiarias, a mirra, pistache, nozes, né? Pistache, nozes, porque aqui ele fala, não sei como tá na tua Bíblia, mas aqui fala nozes de pistácia, que seriam pistache, mas também pode ser nozes, né? Pistache, mas não importa. Oleaginosos e amêndoas, tá? Dinheiro em dobro e Benjamim. Então, o que está sendo dito aqui? O que está nas entrelinhas aqui? Jacó, Israel, estava oferecendo o que ele tinha de mais precioso, de mais caro, de mais valioso, de mais importante. Por isso que eu estou me esforçando para falar que são presentes especiais, porque o que era mais especial para ele? Benjamim. E sim, ele tinha dinheiro, ao ponto de dar o dobro de dinheiro. E deu o melhor que tinha nessa terra. Peguem do mais precioso desta terra. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Agora nós estamos vendo um pai resignado. Porque é isso. Ele vai morrer de fome? Vai ver Benjamim morrer de fome? Ou ele vai ter que cumprir, como o próprio Judá disse? Tem que obedecer o homem lá do Egito para que nós, o Senhor, nossos filhos, tenham o que comer. Ele é bem claro quando ele diz, ó, deixa o jovem ir comigo, quer dizer, Benjamim, tô no 8 de novo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Pessoa com sabedoria, que vai ali como uma flecha que acerta o alvo, quando tu consegue convencer, explicar, esclarecer, o outro entende. E foi o que aconteceu. Judá conseguiu falar, botar os pinguinhos nos is e Jacó, né? Israel se convenceu que tinha que deixar Benjamim ir. E ele fala, Deus Todo-Poderoso, que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem.
Tu vê, ele não sabia, mas ele estava falando exatamente o que era preciso. Vários momentos, Jacó fala sem saber. E isso é uma lição para nós. Às vezes a gente sente e tem discernimento espiritual, mas nos falta o conhecimento, a inteligência, a informação. Mas a gente sentiu, a gente discerniu. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Que o coração ardia, queimava, enquanto Jesus estava falando com eles? E ao partir o pão, seus olhos se abriram? Então, Jacó fala muitas coisas, tem muitos sentimentos, ele externa muita coisa, sem saber. E aqui de novo, ó, que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão. Quem é o outro irmão? Simeão. E deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, 100 filhos ficarei. 15. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Olha o que eu falei para vocês. É incrível. Os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. Eu tenho que parar, porque isso aqui, gente, já passou de medo, né? Já é um pânico, uma fobia, um surto, uma paranoia. Já tá assim, olha como é que eles imaginaram tudo. Nos acusar, atacar, escravizar e tomar os nossos jumentos. Sabe quando o medo tomar conta? Tu é possuído pelo medo. Olha o que estava acontecendo. Aqui está dizendo, ó, os homens tiveram medo. Então, eles estavam com medo. E quando eles chegaram na casa de José, aí que eles ficaram possuídos de grande medo, apavorados, assustados, né? Porque olha o que eles dizem. Eles estavam com medo de serem acusados, atacados, escravizados e perder os seus jumentos. Então, é bem forte. 19. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas, quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Então, o que acontece aqui? É como se eles estivessem começando uma confissão. É como se, de alguma forma, lembra das cascas, né, da madeira, que ia caindo as cascas das varas verdes e ia mostrando aquela parte mais clara, branca, lembra? Pois olha que se não é isso aqui, parece que eles estão tirando um pouco das cascas, dos pesos, né? Estão confessando, assim, começando a experimentar, exercitar, falar a verdade. 23. O administrador disse: que a paz esteja com vocês, porque eles deviam estar muito nervosos, muito aflitos, muito assustados.
Não tenham medo. Então, eu sempre digo pra vocês, quando diz não tenham medo, é porque a pessoa tá com medo. É que nem diz assim, fica calma. Se a pessoa tá dizendo fica calma, é porque tu não tá calma, né? Fica calma. Quer dizer, tu não tá calma, ou tu não vai ficar calma. Então, não tenham medo, quer dizer, eles estavam com medo. E a Bíblia diz, ó, os homens tiveram medo. Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. O administrador, ele era o registre-se publiques, que nem eu digo. Ele, José mandava, ele obedecia, né? 24. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José. Ele lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Então eles prepararam o presente. Vocês lembram? O presente era o bálsamo, o mel, as especiarias, a mirra, pistache, nozes, amêndoas, o dinheiro em dobro e Benjamim. Esses eram os presentes especiais. Era a forma de honrar, de agradecer, de restituir, de agradar, de servir o homem do Egito. Mas aí o que acontece? Eles tiveram que se inclinar novamente, ó. Se inclinaram até o chão diante dele. De novo. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Olha de novo, gente. É inacreditável. 29. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda sua graça, meu filho. Ele abençoou Benjamim. Ele abençoou o seu irmão. O seu irmão, vamos dizer assim, verdadeiro, inteiro, completo, íntegro. O filho do pai dele e da mãe dele. Porque os outros eram meio-irmãos, eram filhos apenas do pai, né? A gente viu os filhos de Lia, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa. Benjamim era filho de Raquel. 30. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Então eu falei para vocês, ó, que José iria chorar e chorar muitas vezes. O Senhor Jesus chorou. José chorou. E aqui o texto é muito claro. Profundamente emocionado por causa do seu irmão. Porque sim, Benjamim amava José, José amava Benjamim, eles eram irmãos. Benjamim não fez nada contra José. Benjamim era bem mais novo, né? Benjamim tinha perdido a mãe no parto. Quer dizer, Benjamim não conviveu com Raquel. Ele era cuidado, né? Acredita-se que Lia cuidou muito bem de Benjamim, né? E imagina a saudade, o amor de José. E aí ele foi para um lugar reservado, foi para o quarto para poder chorar.
Orar. E aí eu me lembro do que? Dos episódios que o Senhor Jesus chorou foi na ressurreição, foi na morte de Lázaro. E quando avisam Jesus que Lázaro está enfermo, é dito da seguinte forma: aquele a quem tu amas, né? E aqui José está chorando pelo irmão que ele ama. Ele ama Benjamim. Ele fez tudo isso para poder rever Benjamim. 31. Depois lavou o rosto, imaginou o quanto chorou e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade. Olha bem, desde o mais velho ao mais novo. Então, sentaram-se diante dele. Então, os irmãos se sentaram diante de José na ordem da idade, na ordem do seu nascimento. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Por que que eles ficaram se olhando? Porque havia uma ordem. E como é que José sabia a ordem, né? Isso deveria fazer eles ficarem vendo o que ele realmente adivinhava, que ele tinha poderes, que ele era muito importante, porque ele foi colocando na ordem, né? Como eles tinham idade. Eu não sei de cor, mas vamos ver aqui, vou fazer uma cola. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon. Aí vinha o próprio José e depois Benjamim. Essa era a ordem de idade, era a ordem de nascimento deles. Então eles ficaram cheios de espanto, ó, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Então ele honrou Benjamim, dando uma porção 5 vezes maior para Benjamim. E eles beberam até ficarem alegres. Esse foi o capítulo 43 de Gênesis, que mostra o reencontro emocionante, profundamente emocionante, de José com Benjamim. Uns assim, entre aspas, né? O verdadeiro irmão dele, que o amava mesmo, porque os outros tinham ódio, ciúme, inveja, queriam matá-lo. Mas Benjamim era amor, né? Era o filho de Raquel, era o irmão verdadeiro de José. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito no canal A Bíblia Diz, por favor, te inscreve.